Seja bem-vindo ao Enfoque. Os presidentes das Confederações do Comércio e da Indústria vão pedir a Vítor Gaspar uma redução dos juros do empréstimo da Troika. A proposta de flexibilização do pedido de ajuda externa vai ser feita antes da quinta visita da Troika, no final do mês de agosto, e pretende também alargar os prazos das metas do déficit. Os patrões pretendem ainda discutir medidas que permitam aumentar a competitividade e relançar a economia. Ao Económico, António Saraiva, presidente da CIP, lembrou que em 2011 Portugal conseguiu uma poupança de praticamente 500 milhões de euros com a redução dos juros dos empréstimos bilaterais a Portugal. Mais de 3.000 pessoas deverão hoje juntar-se em frente ao Parlamento para pedir a demissão de Miguel Relvas. Estão também previstas manifestações idênticas no Porto, Coimbra e Faro. Na mesma altura, vários pesos pesados do PSD e CDS admitem que as várias polémicas em torno do ministro enfraquecem o governo. E Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que Miguel Relvas devia sair e ser substituído por Marcos Mendes. Primeiro, a polémica com as secretas, depois, as alegadas pressões ao Jornal Público e, mais recentemente, a licenciatura obtida na Universidade Lusófona depois de ter feito apenas 4 cadeiras em 36. Miguel Relvas é cada vez mais apontado como um ministro enfraquecido que pode prejudicar a reputação do governo. Admito que esteja, neste momento, numa situação de alguma complexidade, porque estas polémicas têm procurado visar a sua reputação e um ministro com estas características, desempenhando uma pasta tão relevante de coordenação política no governo, se vê a sua reputação afetada, pode contaminar diretamente a credibilidade ou a reputação de todo o governo. No interior do PSD também há cada vez mais críticas. Alberto João Jardim usa o estilo que lhe é característico para apontar o dedo a Relvas. Fiquei satisfeito, porque agora também vou requerer várias licenciaturas para mim. Engenheiro, honorário, declarado pelas ordens dos engenheiros. Doutorado honoris causa por uma universidade. Presidente de várias associações filantrópicas. Isto deve dar 30 e tal anos de governo, isto deve dar... Eu cá penso que isto vai dar para veterinária, biologia, informática e astronomia. Marcelo Rebelo de Sousa vai mais longe. Em declarações à TVI, o histórico do PSD diz que Relvas tem de sair e propõe um substituto. Ele está enfraquecido, passa metade do seu tempo a defender-se. Logo, o governo tem um buraco a ministro da Presidência. Luís Marcos Mendes. Eu acho que seria, eu não estou a dizer com isto que ele não fique zangado por eu estar a falar nisto, vai achar que não sei quantas, e que o Primeiro-Ministro o convida, ou que ele jamais aceite. Mas esteve na presidência do Conselho de Ministros com Cavaco, esteve na presidência do Conselho de Ministros com Durão Barroso, foi líder do partido, conhece o que é a coordenação política e jurídica. Todas as semanas da TV 24, que eu agora tenho visto com atenção, fala sobre a agenda política do governo e dá conselhos ao Primeiro-Ministro e ao partido. Apesar das críticas virem de todos os quadrantes políticos, Passos já renovou a confiança política em Miguel Relvas e garante que toda a polémica trata-se de um não-assunto. E em estúdio neste Enfoque estão Vitalino Canas, deputado do PS, e António Rodrigues, deputado do PSD. Aos dois, muito obrigada pela vossa presença neste Enfoque. Vitalino Canas, acha que Miguel Relvas devia demitir-se para poupar o governo? Só ele saberá, eu não tenho, sendo aliás membro de um partido da oposição, estou sempre naquela posição de que os partidos da oposição partilham, que é, por um lado, a admissão de um ministro importante do governo, é sempre um momento importante porque é um momento de fragilização do governo e, naturalmente, a oposição olha com atenção para isso, mas, por outro lado, também a continuidade de ministros fragilizados também é a continuação de combate político contra o governo. Portanto, eu creio que as pessoas que estão na oposição estão sempre divididas por isso. Por um lado, gostariam que um ministro fragilizado continuasse, porque isso significa a fragilização do governo, mas, por outro lado, também uma remodelação dá a indicação de dificuldades do governo, etc. Mas eu queria aqui só dizer-lhe, passando por cima disso, para dizer o seguinte. Eu creio que este ministro é um ministro, de facto, importante na mecânica do governo. Eu já fui secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, já tive funções de coordenação dentro da Presidência do Conselho de Ministros, já trabalhei com ministros da Presidência, ministros dos Assuntos Parlamentares, já houve ocasiões em que não havia ministro da Presidência. Mas diz que é importante porquê? Pelo cargo que desempenha? Mesmo em todo este contexto? Esta posição do ministro Miguel Relvas, se as coisas continuam a ser como normalmente são,
é um ministro que tem grande importância ao nível da coordenação política. E para se conseguir fazer um bom trabalho de coordenação política... Mas está numa posição fragilizada neste momento. E para se conseguir fazer um bom trabalho de coordenação política, que é um trabalho essencial em qualquer governo, particularmente num governo curto, como é este em termos de ministros, longo em termos de secretário de Estado, mas curto em termos de ministros, para se fazer um bom trabalho de coordenação política é preciso duas coisas. É preciso que o ministro que faz esse trabalho seja a voz do Primeiro-Ministro, seja visto como a voz do Primeiro-Ministro, seja quando o Ministro da Economia, ou o Ministro das Finanças, ou o Ministro do Trabalho ouvem falar aquele ministro, tem de saber que é o Primeiro-Ministro que está a falar pela voz daquele ministro, mas, por outro lado, esse ministro que faz a coordenação também tem de ter uma imensa credibilidade política, tem de ter a capacidade, tem de ter persuasão, tem de ter a capacidade de falar com todos os ministros numa posição cimeira. E neste momento tem a credibilidade afetada. E eu creio que, nesta altura, o ministro Miguel Relvas talvez não tenha a primeira condição ameaçada, porventura o primeiro-ministro continuará a ter plena confiança nele e os ministros continuarão a vê-lo como a voz do primeiro-ministro, mas eu acho que é difícil fazer-se uma coordenação política quando se está imensamente fragilizado. Quando o Ministro das Finanças, quando o Ministro da Economia, quando o Ministro da Justiça, o Ministro da Administração Interna olham para um Ministro que é suposto coordená-los, mas olham para aquele Ministro como ele próprio estando a trazer dificuldades ao Governo, é muito difícil qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de indicação que venha dali seja vista com rigor e que seja executada prontamente. António Rodrigues, há críticas no interior do PSD, do CDS, de todos os quadrantes políticos. Acha que Miguel Relvas devia sair pelo próprio pé ou esperar por uma possível remodelação governamental? Acho que há três coisas importantes a dizer aqui. Em primeiro lugar, não. O ministro Miguel Relvas não deve demitir-se. O primeiro-ministro é que sabe quais são os ministros com que quer contar. Foi ele que escolheu a sua equipa, é ele que sabe com quem deve contar. E não há uma única razão específica, clara, que se possa dizer que leve à admissão do ministro Miguel Relvas. Aliás, eu acho que isto começa a parecer um folhetim. Isto começa a parecer um folhetim. Parece que antecipámos a silly season e começámos a tentar trazer para aqui qualquer tipo de coisas que servem para criticar o ministro Miguel Relvas. Eu chamo a atenção para isto. O ministro Miguel Relvas, mais do que ter a coordenação política, gera pastas fundamentais do governo. Gera as autarquias locais, gera a comunicação social e é bom tentar ver o que é que está por trás de cada uma destas pastas, que interessa a questão, que é que se movimenta atrás disto para se tentar sustentar a admissão de um ministro e, para mais, deste ministro que é tão relevante do ponto de vista político. E acha que é disso que se trata? Há interesses instalados que estão... Acho que há uma campanha organizada, porque se não fosse assim, não se veria que cada situação ou cada acusação entronca na anterior e subsiste até terminar a seguinte e depois logo a seguir se inventa outra. Se não é uma situação, se não era a situação das secretas com a qual ele não tinha nada a ver, inventou-se a situação da licenciatura, a seguir inventou-se outra situação e até já se foi ao nível da vida pessoal. Isto é uma campanha orquestrada, quer diretamente identificada, quer diretamente movimentada por alguém. Mas o objetivo é mais do que atingir o ministro Miguel Relvas em si, que não é acusado de ilegalidades, não é acusado de corrupção, não é acusado de ter tentado invocar uma condição ou qualidade que não tinha para se tentar criar aqui uma imagem, para se tentar criar aqui algo que vai ao fulcro do governo. E a oposição bem pode dizer que há aqui uma situação de que, bom, por um lado não convém tirar o ministro porque fragiliza o governo, por outro lado nós damos jeito de fragilizar o governo por esta via. Mas o que está aqui em causa verdadeiramente, e é bom até naquela pergunta que me fez relativamente às figuras do PSD e do CDS, é que, primeiro, quem decide quem são os ministros do governo é o primeiro-ministro. Não é um qualquer ministro, nem é os outros ministros que escolhem quem tem a coordenação política. O que está em causa neste momento, o que poderá estar, é a credibilidade do ministro perante a opinião pública e perante os outros ministros do mesmo governo. Acha que algum ministro, por acaso, põe em causa a capacidade de coordenação política do ministro Miguel Relvas até agora? Publicamente, não. Porventura podemos haver outra coisa, e eu já ouvi esta teoria, que é todos aqueles que acham que o ministro ia cair e tentam forçar para que ele não avançar com as reformas que ele empreendeu. O ministro Miguel Relvas, porventura, terá sido daqueles que, desde o princípio, desde o primeiro dia, manifestou mais coragem e determinação em levar a cabo até as próprias reformas que tinha sob a sua responsabilidade. A reorganização administrativa que se tentou e se tenta sistematicamente tentar adiar, atrasar ou acabar. A comunicação social, tudo aquilo que ele fez e disse relativamente a uma eventual privatização da RTP.
são pastas sensíveis a qual ele assumiu, que ele tem e que tem tentado levar a bom cabo. E porventura, já ouvi esta tese, mas alguém acha que este governo, com este primeiro-ministro, deixaria essas reformas caso o ministro saísse? Não é isso que tem em causa. Mas não é o único ministro que está a levar a cabo reformas estruturais? Não, seguramente que não, mas é o único que neste momento está sobre os focos sistemáticos, porque também é aquele que está mais próximo do primeiro-ministro. Mas o ministro da Economia também já esteve sobre o foco da crítica e da opinião pública e, entretanto, deixou de estar. Agora, a crítica sobre se transferiu para o ministro Miguel Galvas e outro se seguiria, com certeza, se por acaso este caísse. Ou há de se seguir outro, porque é assim sistematicamente que as situações funcionam, que quando acaba um, começa-se logo o outro. Acha que Passos Coelho não vai mexer na atual composição do governo? Como eu lhe disse, o primeiro-ministro é que sabe quais são os ministros e os membros do governo que querem trabalhar. Agora, não é por causa destas acusações que faz qualquer sentido estar a arguir a admissão do ministro. Neste caso, já verificámos que é o centro da coordenação política do governo, o centro de grandes reformas que são vitais para o próprio governo e ninguém dentro do próprio governo pôs em causa a capacidade de coordenação do ministro até agora. E são três questões fundamentais até para o primeiro-ministro poder avaliar da continuidade do ministro ou não, mas é em relação a este ministro como em relação a qualquer outro ministro. Agora, também há outras duas questões que importa ressalvar aqui, que é, em primeiro lugar, o primeiro-ministro e um primeiro-ministro em qualquer governo do mundo não está sistematicamente a fazer remodelações, nem pode fazer remodelações sistemáticas, porque é uma continuidade política que tem que ser continuada. E, por outro lado, não pode um primeiro-ministro, e não fará nenhum primeiro-ministro em qualquer parte do mundo, sistemáticas remodelações em função daquilo que a opinião pública ou alguns analistas fazem relativamente a isto. Uma última nota. Não se trata só de analistas, trata-se também de opiniões de vários partidos políticos. Com certeza, e os partidos políticos têm legitimidade e com certeza que vão criticar este ministro como criticarão qualquer outro ministro. Agora, mas as críticas também vêm do próprio PSD. Mas é exatamente aí que eu lhe ia responder. E chegou a este ponto, e acho que isto é que é verdadeiramente lamentável, que é um analista que se sabe que é militante do PSD, falar não só na substituição nisto, e desde logo apontar nomes, Marcelo Rebelo de Sousa, apontar nomes para a substituição. Parece que neste caso também se queria uma própria manifestação de que o poder tinha caído na rua, como se não fosse o primeiro-ministro a escolher quem são as suas equipas, e portanto deixa-se que haja um analista que diga logo, este é bom, este talvez, este já foi, este poderia ser. Acho notável como é que alguém pode se dar a isto, a não ser que, de facto, lhe dê algum prazer fazer este tipo de exercícios ou tentar andar a queimar sucessivos nomes na praça pública relativamente à substituição. Há uma coisa que é clara. Quem é responsável pelo governo é o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro que escolhe as suas equipas, é por ele que por essas equipas que ele é avaliado. E não é seguramente por sugestões de outros que vamos fazer. Sobre isso certamente não há dúvidas, mas ainda há aqui um ponto, Vitalino Canas. Polémicas à parte. Há quem também venha defender que há ministérios que deviam, por assim dizer, ser mexidos, nomeadamente devido à sua dimensão. O Ministério da Associação Cristas, o Ministério de Álvaro Santos Pereira, independentemente dos ministros serem questionados ou não. Era uma boa altura, agora no verão, que as pessoas vão de férias, para Passos Coelho ponderar algumas alterações nos ministérios? Sabe, eu desde o início acho que este governo tem um erro de base. O erro de base não é querer ser pequeno. Eu acho que os governos devem ser pequenos. Mas tem um erro de base que é ter admitido ter poucos ministros e muitos secretários de Estado. Eu acho que o governo, o bom governo, uma boa estrutura de governo, era um governo que mantivesse basicamente os ministérios tradicionais. Houve aqui junções de ministérios que foram junções contra a natura, que só poderiam ser feitas por quem nunca esteve no governo, nunca teve experiência governativa a sério, como a maior parte dos ministros que compõem este governo, e de facto este governo é um governo com erros base de estrutura. Deveria ter mais 2 ou 3 ministros e ter talvez menos 15 secretários de Estado. Seria isso que faria sentido, haver mais política e portanto mais visibilidade de algumas pastas e menos trabalho de retaguarda através de secretários de Estado. Assim como o Ministério da Agricultura. Porventura, não faz grande sentido fazer como se fez, juntar o trabalho com os problemas que hoje em dia suscita, as reformas estruturais até que estavam previstas no memorando. António Rodrigues, concorda neste ponto? Ou admite esta necessidade? Não, só para abrir aqui um pouco. Obviamente que não. Mais uma vez, é necessário dizer. É o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro que foi escolhido que determina qual é a forma que quer organizar o seu trabalho. Isso não está em causa? Não está em causa porque a questão que colocou aqui em cima da mesa era necessário estar a dividir ministérios relativamente a isso. E com certeza cada um de nós
cada um, qualquer político, todos os ex-primeiros-ministros teriam esta opinião, ou todos aqueles que gostariam de ser, vão ter uma visão orgânica relativamente ao seu governo. Mas não lhe parece que Álvaro Santos Pereira foi muitas vezes criticado, não por ele próprio, mas pela dimensão do seu ministério? Em qual das fases? Na fase em que me dizia há pouco que ela é criticada ou na fase em que agora já não o é? Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Mas vou então pegar na sua resposta. Não é porque a atenção está direcionada para Miguel Calvas. Não, há uma lógica da organização do governo que foi escolhida pelo Primeiro-Ministro. Antes, inclusivamente, de ter feito o governo, o Primeiro-Ministro sempre disse que ia fazer um governo nesta base, pequeno e com este tipo de estrutura e com este tipo de estratégia. Mas é pequeno por ter menos ministérios e mais secretários de Estado? Não, porque o Primeiro-Ministro entendeu que era assim que se conseguia fazer a melhor coordenação política relativamente a cada um dos setores que ele está integrado. Numa lógica de economia que engloba, ao contrário do que diz o deputado Vitalino Canas, que engloba o trabalho, na lógica que o trabalho é uma das componentes e um dos fatores de produção fundamentais para a dinamização da economia. Uma visão errada. É com certeza a visão diferente. É uma visão diferente e não tem a ver com uma questão ideológica, tem a ver fundamentalmente com uma questão operacional. Todos nós podemos ter visões diferentes relativamente a esta organização. Mas, deixe-me que lhe diga isto, não é este o governo que tem mais secretários de Estado, ao contrário do que está a dizer o deputado Vitalino Canas. É, porventura, também daqueles que têm menos secretários de Estado no conjunto de todos os governos que nós tivemos. E mais do que isso, deixe-me dizer-lhe isto, nós estamos já no quase 20º governo constitucional, não tenho agora de cor qual que é, mas houve para cima de 35 ou 36 estruturas orgânicas do governo. Sempre em função daquilo que cada um dos primeiros-ministros entendia que era a melhor forma de abordar numa as situações. Situação de intervenção externa, com tantas reformas estruturais para implementar. Exatamente por isso, por estarmos numa forma de assistência externa, por facto de estarmos sujeitos a um acordo que implica maior coordenação, maior combatividade em termos de cada um dos setores e como melhor forma de conseguir traduzir para o conjunto dos ministérios, das direções-gerais e dos institutos aquilo que era a estratégia e aquilo que estava expresso no memorando de entendimento. E por isso julgo também que é uma das questões vitais que fez com que o governo tivesse esta dimensão e não qualquer outra. Agora, é importante também ter atenção ao seguinte, é que nós não podemos formar governos em função de ambições pessoais de alguns que andam na praça pública que gostavam de ser ministros. O Primeiro-Ministro é, em última linha, mais uma vez, não só responsável pela escolha dos ministros, mas também pela estrutura orgânica do governo. Isso não está em causa. Como os anteriores. Isso não está em causa. Ia discordar. Permita que me diga o seguinte. Talvez seja até uma questão aqui acessória neste debate, mas só marcar aqui o seguinte. Eu penso que o Governo começou por dizer, ou o Primeiro-Ministro começou por dizer ao país, vou ter um governo muito pequeno. Vou dar uma ideia aqui já, uma ideia em relação ao passado, diferença de ruptura em relação ao passado, vou ter um governo muito pequeno. Mentira, porque o Governo, somando os 10 ministros mais o Primeiro-Ministro, os secretários de Estado e os subsecretários de Estado, é um governo que tem uma dimensão que está na média dos governos. Tem pelo menos 15 membros do governo que tinham o anterior. Pelo menos 15. Pelo menos 15. Mesmo contando com os subsecretários. Tem menos ministros, mas tem mais ou menos os mesmos secretários de Estado. Portanto, o governo pequeno não é verdade. Mas permita-me ainda voltar a um aspecto curioso. Eu estava a ouvir o deputado António Rodrigues em relação às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Enfim, eu gosto de ouvir o professor Marcelo Rebelo de Sousa, já o conheço há muitos anos, já dei aulas com ele. Já o conheço, portanto, e acho que nós temos sempre de distinguir, e é por isso que o programa dele é um programa engraçado, temos sempre de distinguir a parte lúdica do programa da parte séria. E se não soubermos distinguir, vamos atrás de algumas coisas. E esta era a parte lúdica, a substituição de Miguel Relvas? Marcelo Rebelo de Sousa veio propor ao Primeiro-Ministro que substitua o Ministro Miguel Relvas por um de 3 nomes, falou em Marcos Mendes, mas também falou em Paulo Rangel, para o descartar, e em Nuno Moraes Sarmento também para o descartar. Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa ali estava a divertir-se um bocadinho, como já fez uma vez, e era isso que eu queria aqui recordar, como já fez uma vez no tempo do governo do Dr. Santana Lopes, quando foi, na altura com o ex-nosso colega deputado Rui Gomes da Silva, e nessa altura ministro também da Presidência, e que levou talvez, nessa altura, a um desgaste bastante intenso do governo. Mas qual foi talvez é o intuito a partir daí desta diversão, para usar as suas palavras? O que eu quero dizer é que quando o PSD fica muito agastado e começa a correr muito atrás daquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa diz, quer para dentro do PSD, quer para fora do PSD, às vezes corre-lhe mal. E eu não sei se o PSD também não deveria ficar, por isso, simplesmente impávido e sereno, porque já fez um erro grave no passado, quando foi do tempo do Rui Gomes da Silva,
depois teve um desgaste a seguir e, porventura, a queda do governo de Santana Lopes também foi causado por isso. E agora, o facto do professor Marcelo Rebelo de Sousa vir dizer que se devia substituir pelo Dr. Marcos Mendes não parece que seja extremamente relevante. Regressa àquilo que disse inicialmente. Acho que estou de acordo, como é óbvio, que é o Primeiro-Ministro que deve avaliar se está ou não satisfeito com os ministros. Da oposição, não creio que faça grande sentido estarmos a pedir a demissão deste ou daquele ministro, pelas razões também que já disse. Há motivos que favorecem a demissão, mas também há motivos que favorecem a manutenção. Permita-me então introduzir outro tema. Portanto, eu diria que aquilo que é fundamental neste debate é de saber se o Governo está ou não a funcionar bem, se as funções do Governo estão ou não a cumprir-se. E um dos aspectos que eu queria aqui referir é que já ficou aparente, já ficou patente em várias ocasiões que a coordenação política não está a funcionar adequadamente neste Governo. Em episódios, aliás, muito visíveis, ocorridos até na Assembleia da República. Lembro-me do episódio em relação às portagens de agosto do ano passado na Ponte, em que o Primeiro-Ministro disse uma coisa que depois teve de ser desmentida pelo Secretário de Estado, etc. Lembro muito recentemente do episódio da maternidade Alfredo da Costa, que o Primeiro-Ministro veio dizer veio garantir ao Parlamento que não ia ser encerrado, quando já tinha havido um comunicado na noite anterior dizer que ela ia ser encerrada, e poderia estar aqui a falar de vários episódios, que são episódios que não acontecem quando existe coordenação política e quando existe preparação do debate político, quando existe preparação do Primeiro-Ministro. Isto é uma responsabilidade direta do Ministro que acompanha o Primeiro-Ministro dos Assuntos Parlamentares e na Presidência. Eu acho que se estão a misturar aqui coisas que não fazem qualquer sentido. Em primeiro lugar, ainda relativamente à crónica do professor Marcelo Rebelo de Sousa de ontem, o PSD não está agastado com as considerações... Mas pareceu quando falou. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é os comentários do professor Marcelo Rebelo de Sousa, são todos legítimos relativamente à sua opinião. Eu próprio também conheço, e também dei aulas com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, conheço razoavelmente bem, portanto sei como é que ele funciona. O que não é legítimo é estar a usar nomes de personalidades do PSD, lançar nomes, que foi o que ele fez ontem, para tentar julgar que assim estaria a dar alguma credibilidade àquilo que era o seu entendimento de demissão de um ministro. Esta é que é a questão de fundo. Ele pode perfeitamente defender que o ministro tem ou não tem uma determinada característica e deve sair. Agora, não pode, nem deve estar a utilizar este tipo de nomes, porque hoje serão 3, amanhã seriam mais 20 e podíamos entrar aqui numa espiral que não acabava. Deixe-me só dizer uma outra coisa relativamente a esta questão da coordenação política. Eu acho, então, esta situação e os exemplos que foram dados notáveis. Vamos usar um episódio de agosto do ano passado para dizer que não houve coordenação política. Não, das portagens foi isso que foi dito. Não, foi um episódio já deste ano, há 3 meses. Foi dito relativamente a isto. Esse episódio foi há 3 meses. A questão da coordenação política, quanto muito podia-se estar a pôr, agora não se pode estar a pôr relativamente a episódios que foram anteriores, de momentos em que houve aqui um problema de comunicação, um problema de informação. Isso não é coordenação, mas isso não é uma questão de coordenação política. Isso é uma questão de informação que não circulou no espaço de 24 horas. Não é uma questão de estratégia, não é uma questão de estratégia, nem é uma questão de dimensão. E obviamente que não se pode pôr a questão nesses termos dessa forma. O Ministro da Saúde, antes de fazer o anúncio que fez em relação, por exemplo, à maternidade Alfredo da Costa, que é um assunto importantíssimo para muita gente, porventura não haverá português vivendo em Lisboa que não tenha qualquer relação com a maternidade Alfredo da Costa, até por uma questão sentimental, nem sequer do ponto de vista material, que não, portanto, é uma questão importante. Da mesma maneira que se colocou em relação ao Hospital da Estefânia no Governo Socialista. O Ministro da Saúde, em termos de coordenação política, o Ministro da Saúde, antes de fazer o comunicado que fez, a anunciar o encerramento até ao final do ano da maternidade, poderia não falar com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não pode atender em qualquer altura todos os ministros e falar sobre tudo. Mas tinha pelo menos, de acordo com as regras normais de funcionamento do Governo, tinha pelo menos de falar com o Ministro da Presidência ou com o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Para avisar, olha, amanhã vai haver um debate político que é capaz de surgir isto. E a nossa decisão é esta. E, porventura, não houve essa coordenação. António Rodrigues, sendo a coordenação política de vital importância em qualquer governo, de alguma forma, sendo que também o Ministro, nesta altura, envolto em polémicas, sejam elas que interesses tenham por detrás, passa, no fundo, a maior parte do tempo a ter que se defender perante a opinião pública,
o seu papel, a sua função de coordenação política não está dificultada? Em primeiro lugar, o Ministro não se tem defendido sistematicamente porque, aliás, de uma forma inteligente, tem-se resguardado relativamente a essas situações plurísticas. Mesmo não se defenda, está sempre a ser questionado por todas estas polémicas. Mas isso não quer dizer que não continue com o seu trabalho, não continue a intervir, não continue a aparecer e não continue a tomar decisões, que é aquilo que é importante, que é julgar, analisar, refletir e decidir relativamente às situações. Saber o que, de facto, o que acontece nos seus ministérios ou nas suas tarefas e, ao mesmo tempo, com os outros ministros. E repare, até agora não apareceu junto de qualquer outro ministério qualquer tipo de reclamação ou qualquer tipo de evidência que tenha havido falta de coordenação política relativamente a isto. Pequenos episódios não são a justificação para poder dizer um episódio não é uma justificação. Um episódio não é uma justificação. Episódios. São vários episódios, podíamos não estar aqui a falar podemos dizer de outros. aqui que e é isso que haja falta de coordenação política relativamente àquilo que é a tarefa do Ministro. Agora, o que é importante verificar é o que Podíamos é que está aqui atrás falar disto que leva a todas estas mais situações. importantes até na área das finanças, na área das questões das descoordenações que de vez em quando existem entre o Primeiro-Ministro e o Ministro Vítor Gaspar, sobre questões que vão sendo ditas pelo Primeiro-Ministro, depois o Ministro Vítor Gaspar vem desmentir ou vem muito menos alterar. entre o Ministro das Finanças Como e a o Comércio. reposição dos subsídios dos funcionários públicos. Meus senhores, chegamos ao final do nosso tempo. O resto da tarde a falar de sinais Podíamos, evidentes de certamente, mas descoordenação. não poderemos Sinais porque o nosso evidentes tempo de esgota. descoordenação. Relativamente a essa situação. Meus senhores, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Enfoque. Foi um gosto. Como habitualmente, o Enfoque regressa amanhã, aqui no Grande Jornal. Até lá.